Quer escrever um romance para se tornar um best-seller? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar o segredo por trás das estruturas dos grandes romances. Então seja muito bem-vindo ao Café do Escritor, esteja aqui à vontade, porque aqui a gente fala sobre literatura, sobre escrita, sobre muitos assuntos interessantes. Então prepare o seu café, acomode-se e vamos começar. E lembre-se, me acompanha, me segue no canal, para que eu possa continuar a criar conteúdos como esse. E comente e compartilhe esse vídeo. Quer escrever um romance para se tornar um best-seller? Pois nesse vídeo eu vou mostrar o segredo que está por trás das estruturas dos grandes romances. Bom, é importante começar com a base de tudo, a estrutura clássica na escrita dos romances. Ela vem desde os tempos do Aristóteles e é simples, mas extremamente poderosa. É utilizado na literatura, no cinema, em muitas formas. E eu vou mostrar para você como você pode usar essa estrutura para dar aquele impacto. É basicamente composta de 3 atos, sendo que no primeiro ato é o estabelecimento, é onde as coisas são mostradas pela primeira vez. Então, nesse primeiro ato, nós apresentamos o mundo, apresentamos os personagens. E é aqui que você vai plantar as sementes do que está para vir, né, estabelecendo o cenário, introduzindo o conflito principal e aquilo que realmente vai mover a trama. O ato 2 é o confronto. O segundo ato é onde o conflito se intensifica. É o coração da história. É cheio de reviravoltas, de desafios, que testam os personagens que você criou e apresentou lá no primeiro ato. Aqui o impacto emocional cresce. Os leitores se veem cada vez mais envolvidos na ação, na trama e assim por diante. E aqui você pode colocar mais ou menos 50% de toda a sua história. E aí nós chegamos no ato 3, que é a resolução. É onde as coisas realmente são, as questões são levantadas, são respondidas, os conflitos alcançam o seu clímax emocionante. É o momento de fechar essa história com uma conclusão satisfatória, que também vai ser 25%, assim como no começo, no primeiro ato também em torno de 25%. Exemplos. Que livros, que textos, que filmes já utilizaram a estrutura de 3 atos? Um exemplo, uma autora que eu gosto muito é Jane Austen. Então você tem Orgulho e Preconceito, né, escrito em 3 atos. Você tem do Charles Dickens, Grandes Esperanças, também utilizando essa estrutura para tecer essas narrativas e elas permanecem relevantes até os dias de hoje. E também vamos para o teatro. Shakespeare também, em Romeu e Julieta, também utiliza essa estrutura clássica para construir uma tragédia, que até hoje, né, ressoa em todos os públicos, tantos séculos depois. Então, ao trabalhar com a estrutura clássica, pense no ritmo da história. Use o primeiro ato para ganhar justamente a simpatia do seu leitor, para ele querer ler e continuar a ler aquilo que você vai apresentar nos atos seguintes. No segundo, você vai manter esse leitor lendo, e no terceiro, você vai deixar essa impressão duradoura de que realmente valeu a pena ele ter lido esse texto todo, completo, do começo ao fim. Essa estrutura clássica ela é uma ferramenta poderosa nas mãos de um escritor habilidoso. Com ela, você pode criar romances que capturam corações, mentes, que atraem pessoas de diversos gêneros, de diversas formas de apresentar o seu texto. Então, vamos colocar em prática e escrever as histórias que realmente vão durar. E vamos à segunda forma de você estruturar o seu texto. Essa estrutura de 7 pontos. Isso mesmo, são 7 pontos que eu vou mostrar para você como você pode utilizar. Então, se você quer algo mais elaborado, uma estrutura de 7 pontos é perfeita para você, porque ela adiciona mais camadas à sua história e vai manter o seu leitor muito mais ansioso para cada capítulo, a cada próximo capítulo que você for escrever. Eu vou explicar para você como você pode aplicar essa estrutura para criar uma trama envolvente. Então vamos lá. O primeiro ponto, lembre-se que são 7, tá? O primeiro ponto é o gancho. Então tudo começa com um gancho poderoso que captura a atenção do teu leitor. É a primeira impressão que você vai fazer aos seus leitores, apresentar aos seus leitores,
para que eles queiram mais. Então pense em algo intrigante, um mistério, um personagem fascinante. Esse vai ser o primeiro gancho, o primeiro momento que você vai escrever. O ponto 2 é a virada 1. A primeira virada é o evento que muda tudo. Ele deve desafiar os seus personagens e alterar a direção dessa história. Aqui você define os objetivos principais dessa narrativa. No ponto 3 é o ponto médio, é onde a tensão atinge o seu ápice. É um momento de reflexão ou de revelação que prepara o terreno para a ação que virá a seguir. E aí você tem o ponto 4, que é a virada 2. A segunda virada é a resposta àquele ponto médio de maior tensão que eu comentei agora. Aqui os seus personagens eles devem enfrentar as consequências das suas ações e vão ter que tomar as decisões cruciais. O ponto 5 é o clímax, é o pico da história. É o confronto final onde os conflitos se resolvem e os personagens alcançam o falho nos seus objetivos. O ponto 6 é a queda. Após o clímax, vem a queda. E é o momento de desacelerar, onde as consequências do clímax são exploradas e as últimas peças da história vão ter que se encaixar. E por fim, o ponto 7, que é a resolução. A resolução amarra todas as pontas soltas. É onde você dá aos seus leitores o fechamento que eles merecem. Deixe-me satisfeitos com essa jornada que você proporcionou com a sua escrita. Bom, alguns exemplos de escrita em 7 pontos. Senhor dos Anéis, onde o Tolkien usa cada um desses pontos para criar uma aventura épica que ainda hoje captura a imaginação de milhões. O Código da Vinci, do Dan Brown, famosíssimo, Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, também são bons exemplos que ilustram essa maneira que os autores usam com os 7 pontos para manter os seus leitores atentos e lendo até o fim. Então, aplicar a estrutura de 7 pontos mantém o equilíbrio entre a surpresa e a satisfação. Cada ponto deve levar naturalmente ao próximo, mantendo seus leitores justamente engajados do início ao fim. Essa estrutura é uma ferramenta incrível para adicionar profundidade e também complexidade à sua história. Com ela, você pode guiar o seu leitor através de uma experiência incrível. E agora eu vou apresentar para vocês a opção 3, que é a estrutura não linear. Então, essa estrutura é para aqueles que são aventureiros, aqueles que criam uma estrutura que não segue uma linha normal de narrativa. Essa estrutura quebra todas as regras e reconstrói o tempo da narrativa. E eu vou compartilhar com você como usar essa estrutura para criar um mistério que vai prender os seus leitores até a última página. Vou falar sobre o corpo da sessão. Você vai desconstruir o tempo. A não linearidade permite que você conte a história fora da sequência cronológica. Isso pode ser feito através de flashbacks, que é quando volta lá atrás, no passado, ou flash forwards, quer dizer, quando mostra algo que está à frente, alterando essas linhas de tempo de uma maneira completamente livre. Você também vai criar mistério. Ao apresentar eventos fora de ordem, da ordem normal, você cria mistério e suspense. Vai manter o seu leitor curioso, ansioso, para saber como é que essas peças vão se encaixar. No desenvolvimento de personagens é extremamente útil, porque você pode ir revelando gradualmente as profundezas do seu personagem. Você não precisa dizer tudo de uma vez. E ao mostrar esses momentos chaves das suas vidas, em pontos diferentes da história, você pode construir uma compreensão muito, muito mais rica das suas motivações, das suas transformações e assim por diante. Um bom exemplo de escrita de estrutura não linear é o Paciente Inglês, do Michael Odaatje, ou então 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eles mostram como a não linearidade pode ser usada para construir esses mundos ricos de personagens que são multifacetados. Então, quando você for usar essa estrutura não linear, tenha um certo cuidado para não confundir os seus leitores. Cada salto que você dá para frente, para trás, deve ter um propósito muito claro e vai ter que contribuir com a história no todo, né, para que a pessoa consiga entender o todo de alguma forma. A estrutura não linear também é uma ferramenta muito poderosa, que ela pode, sendo usada com habilidade, ela pode transformar uma história boa em uma obra-prima.
né? Principalmente quando você vê filmes que têm essa não linearidade, os diretores geralmente são aclamados, os autores também são aclamados, porque eles conseguem criar esses efeitos que a linearidade talvez não consiga. É um desafio, mas os resultados podem ser realmente extraordinários. Então, minha sugestão é que você tente a não linearidade. E por último, mas não menos importante, vou trazer para vocês a estrutura de ponto de vista múltiplo. Essa estrutura é interessante porque ela permite explorar a história de ângulos diferentes, dando voz a vários personagens. Eu vou trazer para você essa técnica para que você possa enriquecer a sua narrativa e dar uma profundidade muito maior aos seus personagens, porque ela abre um leque de possibilidades para contar as histórias mais complexas e mais profundas. E como fazer isso? Bom, você pode explorar perspectivas. Nessa estrutura, cada capítulo ou sessão pode ser contada a partir de um ponto de vista diferente. Isso não só vai dar voz a diversos personagens, mas também permite que o leitor veja a história de vários ângulos, de várias maneiras de serem contadas. E também vai construir profundidade. Ao alternar esses pontos de vista, você pode mostrar o mesmo evento sob diferentes maneiras de observar, revelar segredos que um personagem conhece, outro desconhece, e assim você vai movimentar coisas ocultas, enriquecer a trama e assim por diante. Você também vai desafiar expectativas. Essa técnica também é excelente para desafiar as expectativas do leitor. Quando ela é bem feita, ela pode transformar um personagem de vilão a herói, ou vice-versa, apenas mudando o ponto de vista. Que parecia uma coisa, quando outra pessoa conta, é completamente diferente. É genial, né? Alguns exemplos que você pode se basear. As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. Ele lida com isso o tempo todo, ele usa essa técnica, muda habilmente o personagem, de um personagem para outro, e assim ele vai criando essa narrativa épica que mantém justamente os leitores interessados, tentando entender o que está acontecendo, afinal de contas, quem é quem aí nessa história. Então, quando você for utilizar pontos de vista múltiplos, verifique se cada voz esteja distinta, que elas não falem da mesma maneira. Assim você pode justamente contribuir com essa história. Evite repetir a mesma cena sem adicionar nada de diferente, nenhuma informação extra. E pode usar justamente a surpresa aqui, que você vai surpreender o seu leitor. A estrutura de ponto de vista múltiplo é uma ferramenta incrível que pode levar as suas histórias a um outro nível. Então, use essa técnica, use essas estruturas, explore esses mundos fictícios, dê vida aos seus personagens, porque isso vai valorizar a sua escrita. E lembre-se, não existe uma fórmula mágica para escrever um romance. Cada estrutura tem o seu valor e pode ser a chave para desbloquear um potencial na sua história. Então experimente, veja qual que funciona melhor para você na sua história, naquela proposta que você desenhou, quando você for escrever, qual é a estrutura que funciona melhor. E lembre-se, aqui no Café do Escritor, você pode ter toda a ajuda para a sua escrita de ficção, de histórias ou de não ficção. Tem mentoria, tem cursos especializados, oferecemos ferramentas para que você possa escrever com confiança e com criatividade. Quer ver o seu trabalho publicado? Nós temos serviço de publicação premium, que é aquele que nós fazemos tudo para você, conduzimos todo o processo. E isso inclui editorial, design, transformar o seu manuscrito em um livro de sucesso. E mais, faça parte também da nossa comunidade. Nós temos o nosso clube Ler para Escrever, nós temos também os nossos grupos gratuitos no WhatsApp e Telegram. Então tem muita coisa para você participar. Lembre-se, o Café do Escritor é uma comunidade. Aqui a gente se ajuda, a gente aprende, a gente leva nossos projetos adiante. Então entre em contato, os links estão aqui embaixo do vídeo, com todas as informações. Tem dúvidas? Entre em contato com a gente que a gente sempre te atende muito bem. Um grande abraço para você, segue o canal para que eu possa trazer mais conteúdo e volto em um outro momento com outro assunto.